Maravilha, maravilha, Avante Lover, Jorge ao sul do país, você que carrega o coração de 5 pontas dentro do peito. Vamos lá, rapaziada, gravar aqui na vertical mesmo, correndo, quase meia-noite. Vamos tentar aproveitar o hype do jogo, né? Subir mais rápido essas análises de jogo, né? Antes, você sabe, deixa o like aí, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, entre no clube de membros aqui, né? Tá aqui embaixo aqui, ó. Então vamos lá, vamos falar do que foi esse São Paulo 2, Náutico 1. São Paulo classificado na Copa do Brasil, vai para as oitavas de final da Copa do Brasil, repete o placar do jogo de ida no Morumbi. A análise do intervalo foi bem extensa, já fala muito do que foi, né? Um começo de domínio ali impressionante do São Paulo, que depois, com a expulsão do Ferrarese e uma decisão do Zubeldia, ou da própria postura conjunta ali do time, retrai um pouco suas linhas, né, dá um pouco mais de campo para o Náutico jogar, campo pesado, enfim. Né, na volta do intervalo a coisa meio que se mantém, o Zubeldia faz boas alterações, então aqui fica o meu elogio pro treinador, para quem fica falando que a gente só corneta, fica pegando no pé dele. Não, Zubeldia fez boas alterações, colocou a molecada ali, Rodriguinho, Rian Francisco, continuou explorando esse espaço que o frágil time do Náutico deu, né? Então chegou no segundo gol ali, num cruzamento do Enzo Dias, o Rian Francisco finalizou, o goleiro espalmou e o Rodriguinho estava no lugar certo na hora certa, mesmo com o campo encharcado ali, tal, conseguiu meter na gaveta 2-0. Teve ainda, desculpa, aos 37 o gol de honra do Náutico, justo, merecido, parabéns para eles, né? A torcida fez uma linda festa, merecia realmente sair da noite com um gol. Nem vou cornetar a falha da defesa, o buraco que a defesa deixou. Teve até VAR, porque o cara estava supostamente impedido, a bandeira no primeiro momento marca impedimento, o VAR vê que as linhas estavam na mesma linha, então gol validado, e o Rodriguinho termina ali perdendo um gol incrível num passe açucaradíssimo do Oscar, que ele dribla o goleiro, gol vazio, meta vazia, chuta pra fora. Mas enfim, não vamos cornetar o menino não, né? Vamos lá. Num primeiro momento, a gente pode dizer que esse é o jogo que vai mexer com as emoções, né? Vai mexer aí essa chamada polarização em torno do trabalho do Zubeldia, os Zub-lovers, os Zub-haters, sei lá de que lado você está. A gente aqui já falou, a gente analisa aqui as coisas friamente, sem partido, tentando, e somos bem críticos ultimamente do desempenho do São Paulo nos jogos. Mas vai rolar esse extremismo de lados, dos dois lados, porque num momento você pode dizer assim, pô, campo pesado, pressão do adversário, time desgastado, o Ferrarese foi expulso, então natural que ele jogue mais de maneira reativa para poupar os seus jogadores. E tá lá, segundo tempo, fez as alterações que todo mundo queria, colocou o Rian Francisco, trocar a mão aqui que tá doendo já, opa, né? E quem odeia, quem critica, vai falar, pô, de novo São Paulo não se impôs, de novo São Paulo. No intervalo eu já dou o meu pitaco do que eu acho. Eu acho realmente que o São Paulo poderia ter se imposto mais na partida, mas hoje eu não vou criticar a estratégia do Zubeldia. Eu também pondero as condições do jogo de hoje. A expulsão, você com um a menos em campo, tem mais espaço em campo, um time desgastado, um campo pesado, pressão, pressão, pressão. Mas a ponderação é necessária. É um time de terceira divisão. O Náutico hoje, ele não é nem líder da terceira divisão contra o São Paulo, que está classificado para as oitavas de final da Copa Libertadores. Então, você tem que sim colocar na balança tanto um lado quanto do outro, né? O que a gente pode tirar desse jogo é uma projeção de futuro, é uma projeção do que o técnico acerta, do que o técnico errou na sequência dos últimos jogos, e de novo, vale lembrar, sim, vale ter um certo mérito dele no São Paulo ter perdido só um jogo, um joguinho desde o Campeonato Paulista, mas com um desempenho não tão satisfatório assim. De novo, a escalação inicial, repetindo a demosia, sendo teimoso de novo, dobra de lateral à direita, né? O Oscar, hoje, jogando como segundo volante, jogou muito bem, foi primordial no jogo. Que jogador que é o Oscar, fora de série. Que jogador que é o Luciano hoje, depois da expulsão, quando ele faz ali, ele faz esse auxílio ao André Silva ali na frente, no setor ofensivo, ou seja, é a do Luciano. Luciano não é meia, né?
cansa de falar isso. Luciano é esse cara que vai jogar de ponta de lança. É esse cara que vai jogar, que vai ali fazer a banheira, auxiliar no ataque, puxar a marcação, deixar o centroavante mais livre, matar as bolas que vêm picotadas, as bolas que vêm fatiadas lá de trás. Isso é o Luciano. Gostei da amplitude dos laterais. Então, Rafael, o que você está querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer com isso é o São Paulo, por incrível que pareça, quando o Ferrarese é expulso, o São Paulo se acerta taticamente. É um São Paulo que a gente gostaria de ver, que a gente quer ver, que a gente gosta de ver. Trocar a mão aqui de novo por causa da cãibra. Vamos lá, hoje é sem edição, sem nada, estilo Roots, hein? É estilo Roots, hein? É um São Paulo que a gente quer ver. É um São Paulo taticamente, eu tô falando, tá? Eu já vou falar aqui de postura, tá? Mas assim, taticamente, é isso. Um Oscar, eu vi o pessoal falando muito tal, mas assim, é um Oscar de MC, quem joga FIFA aí, alô fifeiros, né? Um Oscar à frente da linha de marcação, com amplitude no campo, tendo a visão de todos os setores da linha do meio do campo para frente, sem uma marcação muito acirrada em cima. É isso, o Oscar é um talento diferencial. Não é jogador para ficar lá na ponta esquerda, igual ele fez contra o Grêmio. Então, de certa maneira, a expulsão, né, do Ferrarese acaba consertando os erros táticos do Zubeldia. Né? O Oscar fica mais livre para pegar essa bola com essas linhas mais recuadas, vamos usar esse termo, mas o São Paulo não jogou recuado, é importante frisar isso. Um Luciano mais na banheira, apostando muito, né, na ligação direta com o Lucas Ferreira, na velocidade, no pique como o garoto tem que ser, mesmo que o campo pesado conseguiu dominar, conseguiu jogar, ninguém nega que é um talento, né, nato. E os laterais, eu gostei muito dos laterais, gostei muito do Cedric, gostei muito do Enzo Dias. Tanto é que o Enzo Dias dá assistência pro segundo gol, né? Tendo essa amplitude, tendo corredor, podendo ir à frente, né? Sem ter ali os pontas meio que encebando ali. Não, tiveram o corredor para ir. São Paulo compactado, São Paulo foi bem. Mas, galera, é um Náutico, né? É um time extremamente frágil. Que bom, eu digo isso no vídeo do intervalo, né? Era um jogo para ser usado realmente como laboratório para algumas coisas. Eu não enxergo que tenha sido um laboratório, que o Zubeldia tenha usado a partida para testar, para experimentações. Não, eu acho que foi as consequências que levaram o São Paulo a se organizar dentro de campo. E, de novo, são jogadores que se sobressaem. O Oscar, eu falo aqui com toda tranquilidade, não deve ter um jogador hoje no estado de Pernambuco que tenha a qualidade do futebol que tem o Oscar. Um. Não tem um time, um jogador em nenhum dos três times principais de Pernambuco, os três times grandes de lá, que joga tanta bola quanto o Luciano. Não tem, não tem. O time do São Paulo é um time para bater campeão, peça por peça, individualmente falando. Diferente eu discordo de quem acha que o time é fraco, que o time é horroroso, que vai ligar cair. Não, e de novo, a gente vê muito mais um São Paulo que se sobressai na qualidade individual, muito mais do que no jogo coletivo. Um indicativo de que é mal treinado? Talvez, mas eu acho que é pura e simplesmente falta de uma organização tática melhor, não necessariamente treino, tá? Então, assim, variáveis de jogo que eu não acho, sinceramente falando, que foi algo treinado, planejado, até porque, claro, você nunca vai suspeitar que o Ferrarese vai fazer a besteira que fez, óbvio. Mas, de certa maneira, o time se acertou ali, né? Conseguiu se compor, recompor, aliás, melhor dizendo, taticamente, mas a gente tem que ponderar essa fragilidade do adversário. O Náutico é um time muito fraco em relação ao São Paulo, tá? Lógico que lá para a Série C ele pode ser bom, e de fato eu até acho que ele tem um bom elenco para a Série C. Não estamos aqui para analisar a Série C, estamos aqui para analisar o São Paulo Futebol Clube, que nunca foi rebaixado. Então, na comparação com o São Paulo, o que a gente tem é uma fragilidade, né? Então, tá, ok. Mérito do treinador em ler e ver que com um a menos, ele dando espaço para o Náutico, ele ia encontrar buracos. Pode ser, só que nos leva à pergunta: o São Paulo tem qualidade para desempenhar mais? O São Paulo tem qualidade para chegar com mais perigo no ataque, chegar no último terço de forma mais contundente, ainda mais com um adversário, repito, da terceira divisão, dando os espaços que o São Paulo precisava. Ah, Rafael, mas pô, você acabou de falar que o campo estava pesado. Ok, eu entendo, como eu disse no vídeo do intervalo. Não estou sendo corneta aqui, não estou sendo turma do amendoim aqui, desculpa a referência ao rival Palmeiras. Não estou sendo cri-cri aqui. O que a gente quer ver
é um time com maior desempenho, com maior volume de jogo, né? E partidas como a de hoje, né, nos levam a acreditar que o São Paulo, sim, é capaz de ter mais volume de jogo, né? Talvez até volte a desempenhar quando voltarem os contundidos, quando o Oscar readquirir a melhor forma, e não vai acontecer até a parada para a Copa do Mundo de Clubes, para o Mundial de Clubes, certo? Então, mas assim, tem isso. E aí jogos como o de hoje, né, a gente fica realmente em cima do muro. Porque você pode concordar com os cornetas, né, que vão, né, os críticos do Zubeldia, que vão falar isso que eu tô falando, mas de uma maneira bem mais contundente, talvez, uma maneira mais ácida, talvez, né, do tipo, não, o São Paulo tem que se impor sempre, o São Paulo, pô, é um tricampeão mundial que vai jogar contra o Náutico, não importa o lugar, tem que golear, tem que massacrar. E eu dou uma certa razão nesse ponto, de ter um São Paulo que consiga contra um adversário frágil como é o Náutico, né? E convenhamos, quando o Ferrarese sai, fica 10-10 em campo, né? Não é, o São Paulo está em inferioridade numérica de jogadores dentro do campo. Então, eu disse aqui, né? Falta algumas coisas, falta alguma ocupação maior de espaço, né? Mesmo com o campo encharcado, mesmo com o campo prejudicado, mesmo com o time esfacelado, não importa. Nesse ponto, concordo com os Cricris. E concordo com os passadores de pano do Zubeldia, com os Zuba Lovers, né? De que, pô, cara, a gente tem que avaliar partida a partida. Eu fui justo com o Zubeldia, por exemplo, no jogo contra o Libertad lá, né? E contra o próprio Náutico lá no Morumbi, né? Aqui no Morumbi, no caso, desculpa. Onde eu apontei isso. Fatura liquidada, trabalha a bola, poupa os jogadores, poupa fisicamente, não é todo jogo que tá pra golear. Mas hoje fica especificamente, trocar a mão aqui por causa da cãibra, fica especificamente um gostinho de quero mais, um gostinho de que é um São Paulo que volta a não jogar de maneira contundente, é um São Paulo que sempre vence, dando essa impressão de que não jogou para vencer, mas que não poderia ter jogado para fazer mais, poderia ter dado apresentar mais bola, mais volume de jogo, você entendeu? Jogar mais em cima do Náutico. E de novo não, é um time que opta por se poupar. O que nos leva à pergunta, né? Nós estamos no meio de uma maratona de partidas aí de todos os clubes, vamos pegar a Série A. Todos os 20 times da Série A estão numa maratona de jogos, igual a do São Paulo, pior ou menor, não sei, com mais viagens e tal. E a gente não vê esse discurso de se poupar, não vê esse discurso de desgaste muito intenso nos outros. Você vê isso no Corinthians, porque o Corinthians sabe dosar. Desculpa estar usando o rival como exemplo. A gente vai no Palmeiras e pega um Abel Ferreira, vou ficar nos dois, tá? Não vou falar do pobre do Santos, coitado. Né? Não é parâmetro para nada, vai ser rebaixado. Mas enfim, vamos pegar os dois principais, né? Os dois rivais de fato, que o Santos não é rival. Mas assim, o Palmeiras, você tem um Abel Ferreira que roda o elenco, né? E sabe extrair o máximo, né? Rodou, eu vi as pessoas falando, ele jogou contra o reservas, contra o São Paulo, ele já usou os reservas. Não, o Palmeiras não tem um time titular fixo. Tanto é que o Vitor Roque, né, que é um jogador caríssimo, é uma contratação mais cara da história do futebol brasileiro, tá lá, fica, esquenta banco pro Flaco Lopes, né? E o Palmeiras consegue manter o seu desempenho, o seu volume de jogo. O Corinthians, um elenco um pouco mais fragilizado que o do Palmeiras, e pior que o do São Paulo, vamos ser sinceros aqui, né? O Corinthians não tem um jogador como o Oscar. Não tem. Ah, tem o Memphis Depay. O Lucas é mesmo nível ou superior ao Memphis Depay. Ah, mas o Lucas tá machucado. Também, ok. Todos eles em condição. A gente viu no Paulista como é que foi. Mas mesmo com o Ramon Dias e mesmo agora com o Dorival Júnior, você vê o Corinthians mudando peças e mantendo o volume de jogo. Só no São Paulo existe essa celeuma, né, de não poupar. Tá aí o Alisson hoje, jogando como único cabeça de área de novo, completamente desgastado, num campo pesado. Meu Deus do céu, 18 jogos seguidos. Coitado, dá pena de ver o Alisson em campo. Porque ele é ruim? Não é porque ele é ruim. Ele tá desgastado, ele tá cansado. Ponto, ele está cansado. Como o André Silva. O André Silva estava cansado. Hoje ele tirou, colocou o Rian. Mas é esse pudor em mexer nas peças. Né? O Zubeldia mexe nas laterais, ele troca constantemente. Na zaga, ele trocou constantemente. Mas alguns setores eu não entendo. Eu não sei. Ah, não tenho confiança nos jogadores que estão lá, reservas. Não sei se é o suficiente. Né? Porque a gente não vê performar uma melhora de performance. Né? Então, de certa maneira, os jogos como o de hoje, né,
o São Paulo realmente achava que corria muito risco contra o Náutico? Não foi o que a gente viu. 11 minutos de jogo, ali, né, com o gol do Luciano e a expulsão, domínio total do São Paulo. São Paulo finalizou 5, 6 vezes em 11 minutos de jogo, né? A coisa só realmente equipara quando tem a expulsão do Ferrarese, e aí o São Paulo vai lá e, né, retranca um pouco sozinho, não confundam com jogar retrancado, toma essa decisão de dar campo pro Náutico, aí o Náutico vai para cima, tal, de fato. Só que, cara, é assim, né? É aquilo lá, né? O Ferrarese de lateral daria aquele carrinho que ele deu? Ferrarese de lateral, né? Não tem outras opções para você testar, para você coisar, outras formatações de jogo. Eu disse na análise da escalação que eu estava curioso para ver, né? Eu realmente. E de novo, a gente viu lá o Cedric na ponta. E hoje a gente viu o Cedric fazer uma boa partida na lateral, como ponta não funciona. Inverteu com o Lucas Ferreira foi para a esquerda, né? E de certa maneira, o São Paulo, até a expulsão do Ferrarese, dominava completamente todas as ações. Então, quer dizer, não é assim um bicho de sete cabeças, né? O Náutico fora de casa, esse Náutico, que hoje teve a maior bilheteria da sua história lá no Estádio dos Aflitos, a maior renda, né? É, passando de 1 milhão, né? Assim, uma puta recepção os caras fizeram lá, tudo bem. Não é um bicho de sete cabeças. O Palmeiras no fora de casa não é um bicho de sete cabeças. Então é preciso parar também com essa desonestidade um pouco emocional com você, torcedor que está do outro lado, porque o elenco do São Paulo é bom e vence jogos muito assim. Parece que é sempre na individualidade, porque não há uma esquematização tática, não há um trabalho coletivo que arranque, que potencialize esses jogadores. Né? Isso que eu sinto falta. Senti falta contra o Grêmio, falei isso, senti falta hoje, né? Senti falta hoje. Com 10-10 em campo, você com um time muito superior, você liquida a fatura no primeiro tempo, né? Liquida a fatura no primeiro tempo. E não, você tinha ali um Lucas Ferreira jogando ali na bola longa enfiada, um Luciano trabalhando bem. Então, assim, óbvio que todos eles jogaram bem hoje, o São Paulo venceu. Não vamos cornetar, tirando o Ferrarese, né? Assim, não vamos cornetar, não é não é corneta, é análise, é olhar para o futuro, é olhar a vitória de hoje contra o Náutico e tentar arrancar pontos a serem aperfeiçoados, não contra o Mirassol no sábado, não é isso. A gente quer ver um São Paulo digno, não que não seja indigno, usei mal a palavra, mas a gente quer ver um São Paulo que jogue com mais fluidez, São Paulo que tenha mais volume de jogo, um São Paulo que tenha a capacidade de decidir logo, como ele mostrou nos 11 minutos iniciais. Então, a minha crítica para o Zubeldia hoje e para o time de São Paulo como um todo foi isso. Foi, para que tornar suas linhas reativas? Para que isso, né? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Ah, mas é o desgaste. Ah, é o campo. Tá todo mundo contundindo. Ah, não sei o quê. Cara, é um problema. Todos os 20 clubes da Série A têm. Tirando o Santos, que não joga nada, né? Tá na Copa do Brasil? Não sei. Dane-se também. Mas assim, todos os seus rivais também passam por isso, cara. Sabe? Então assim, mas eles têm elenco, o São Paulo não tem. Vamos parar com essa falácia. Vamos parar com um pouco com essa falácia. Então assim, eu sinto falta do São Paulo mais volumoso, mais aguerrido não falta raça, não falta vontade, isso não falta. Não falta do técnico, dos jogadores, não tem o que a gente falar. O que a gente fala, as críticas pontuais que a gente faz ao desempenho do São Paulo, não é para agora, não é hoje contra o Náutico, com Ferreirinha contundido, Caleri contundido, o Caleri não volta nesse ano, né? Com o Lucas contundido. Não é hoje, não é contra o Mirassol no sábado, é numa oitavas de final de Libertadores, é numas oitavas de final de Copa do Brasil, é contra Flamengo, contra rivais lá na frente no Campeonato Brasileiro, né? Então é o São Paulo começar a se portar e, e impor a sua superioridade sobre quando pega adversários mais frágeis como o de hoje. O que, de novo, não aconteceu e não vem acontecendo, né? Como foi contra o Tajeres, como foi contra o Libertar, o Aliança Lima, o Sport em casa, o Cruzeiro na época que estava numa draga, agora melhorou, mas na época lá, quando foi jogar no Morumbi, estava uma draga, o Fortaleza, o Grêmio sábado. Alguns desses jogos ganhou, Rafael? Ganhou, mas sim, sempre ganha naquela impressão que, sim, sabe, placar magro, jogada individual, blá blá blá, não é igual hoje, né?
uma cobrança de escanteio do Oscar que o Luciano testa. Né? O segundo gol é um cruzamento que o Rian Francisco tá. Você considera um cruzamento para uma jogada bem trabalhada, bem executada, um 2, profundidade, tal, tal, tal? Não foi bem assim, desculpa, né? Então é isso que a gente quer. É isso que a gente quer, tá? É isso que a gente quer. É um São Paulo com mais variações de jogo, né? Hoje teve. Então, hoje teve, bons minutos o São Paulo foi, né? Mas a gente quer isso sempre, sempre. Com um a menos, com dois a menos, com dois expulsos, um expulso, tomando 2-0, mas um pouco mais de ousadia, um pouco mais de, né, de intensidade, intensidade ofensiva, principalmente. Não tô chamando o time de frouxo, de marcha lenta, não é isso. Não entendam por isso. Tá? É isso, gente. É isso que eu acho. Tá? Tá aí. São Paulo classificado. Não poderia ser diferente. Se fosse eliminado pelo Náutico, seria um vexame. Só que, de novo, fica aquele gostinho de poderia ter sido melhor. Tanto o jogo quanto o Morumbi, quanto o de hoje. As coisas poderiam ter fluído melhor. As coisas poderiam ter sido mais fáceis, né? Sem tanta angústia. Acho que o São Paulino, no final, ele tá cansado de sofrer angústia com o time, né? Não porque o time tá jogando mal, porque o time decepciona, porque o time é uma porcaria. Não, mas é uma angústia do tipo, puta, cara, Náutico, né? Dá pra ter ganhado de 3 lá no Morumbi. Dá pra hoje, né? Ter mantido o time mais, né, com uma amplitude maior, mesmo com a expulsão. Eu acho que é esse, o saldo é esse. Mas, pô, classificado, só, né, tá aí, não perde, o time que não perde, né? Só perdeu um jogo, de fato. Mas é isso, como eu gosto de pontuar, não é agora, não é contra o Náutico, que é a preocupação, que a gente vai, eu sei, você tá aí falando gordo, corneta e tal. A corneta não é contra o Náutico, não é contra o Mirassol no final de semana. É lá pra frente. É pensando em título, pensando em final, pensando em jogo grandíssimo, jogo decisivo. Porque quem vem com a narrativa de que hoje foi jogo grande por causa. Não, não foi. Não foi. É claro, com um ambiente hostil. E é claro que o São Paulo está muito acostumado a lidar com isso. Não à toa ele é tricampeão da Libertadores, tricampeão mundial e tal. Né? Só faltava isso, né? Então tá, é isso. Vamos lá. Se você concorda, deixa nos comentários aí o que você achou, o que você achou da partida, o que você achou que foi o melhor em campo. Tá? Eu achei que o Oscar foi o melhor em campo, gostei muito dos volantes. Achei que o Rodriguinho entrou muito bem, apesar do gol perdido no final, né? A zaga para mim trabalhou pouco, o Rafael também trabalhou pouco. Na verdade, a zaga se pode até dar um destaque negativo, né? Porque o Ferrares foi expulso da forma imbecil como foi. O Rafael não, perdão, a zaga, o gol do Náutico, o cara tá livre dentro da área na cobrança de escanteio. Então a zaga também é um ponto negativo. O Alisson ficou com pena, tá jogando demais, precisa descansar mais, coitado. Não tem mais perna. E os meninos que entraram aí, eu falei do Rodriguinho, que foi um dos melhores, né? Não, o melhor para mim foi o Oscar. E aí, em segundo lugar, o Luciano foi muito bem, né? Depois da expulsão. Que até a expulsão, mesmo com o gol, tava ali meio perdidão, ali, naquele Luciano sem função, né? Quando sai a expulsão, aí ele vai jogar lá na banheira tal. Entrosa muito bem com o Oscar, né? É incrível como os dois jogaram bem juntos, né? Mas também jogar do lado do Oscar é fácil. Que jogador, né? Que jogador. Espero que meus amigos, meu amigo Bandana lá, meus amigos que são cri-cri com o Oscar pelo passado, pelo que aconteceu no passado, estejam na fila do perdão. Merecido. O cara joga bola demais, meu camarada. O cara joga, o cara é diferenciado. São Paulo tem jogadores diferenciados, de primeira prateleira. Cai nessa conversa aí que o time é fraco, não. Beijo do gordo. Tchau. Deixa o like aí, se inscreve, hein?